Você já reparou que os evangelhos nunca mencionam Jesus casado? Nem uma única vez. Nenhuma palavra sobre esposa, nem sobre noivado, nem sobre filhos. Nada. E isso é estranho. Não porque esperamos que Jesus tivesse uma vida conjugal documentada, mas porque, na cultura judaica do século I, um homem solteiro aos 30 anos era praticamente impossível. Era tão raro, tão fora do comum, que seu silêncio grita mais alto do que qualquer palavra poderia gritar. Durante 2000 anos, essa ausência tem alimentado especulações, teorias conspiratórias, romances de ficção e até descobertas arqueológicas controversas. Dan Brown escreveu um best-seller inteiro sobre isso. Documentários na TV a cabo constroem narrativas inteiras ao redor de fragmentos de papiro. E a cada década, parece que alguém descobre uma nova evidência de que Jesus era casado, geralmente com Maria Madalena. Mas aqui está a verdade que ninguém te conta. O silêncio sobre o casamento de Jesus não é um mistério que precisa ser resolvido. É uma revelação que precisa ser compreendida. Se essa história está te tocando, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo e que horas são aí, porque o que você está prestes a descobrir não vem de teorias da conspiração ou evangelhos apócrifos duvidosos. Vem de arqueologia real, de textos históricos, de entender profundamente como era a vida na Judéia do primeiro século. E quando você entende o contexto, quando realmente mergulha no mundo em que Jesus viveu, o silêncio sobre seu casamento deixa de ser confuso e começa a fazer todo sentido. Mas primeiro, você precisa entender uma coisa fundamental. Na Judéia do século I, não casar não era apenas incomum, era quase impensável. Era tão contracultural que exigia explicação. E os evangelhos, curiosamente, não oferecem nenhuma. Eles simplesmente seguem em frente. Jesus ensina, cura, chama discípulos, confronta fariseus, alimenta multidões. E em nenhum momento alguém pergunta, por que você não é casado? Em nenhum momento os escribas usam isso como acusação. Em nenhum momento os discípulos comentam sobre isso. É como se fosse tão óbvio, tão naturalmente compreendido por aqueles que o conheciam, que não precisava ser explicado. Mas para nós, 2000 anos depois, vivendo em culturas completamente diferentes, isso precisa de explicação. E a explicação está escondida em 3 lugares: na cultura judaica da época, nos manuscritos arqueológicos descobertos no século XX e na própria missão de Jesus. E quando você junta essas 3 peças, uma imagem completa emerge. Uma imagem que revela não apenas por que Jesus não casou, mas o que isso significa sobre quem ele realmente era. Casar era obrigatório na Judéia do século I. Imagine crescer em um mundo onde casar não é uma escolha pessoal, mas uma obrigação religiosa. Na Judéia do século I, isso era a realidade. Não era apenas pressão social, embora houvesse muita disso. Era um mandamento direto de Deus. O primeiro mandamento, na verdade. Sejam férteis e multipliquem-se. Gênesis 1:28. As primeiras palavras que Deus disse à humanidade depois de criá-los. E os rabinos da época de Jesus levavam isso absolutamente a sério. Não casar não era apenas estranho, era considerado pecado. Era rebelião contra o propósito divino. O Talmud, compilação de ensinamentos rabínicos que reflete a tradição oral da época de Jesus, é explícito sobre isso. Todo homem que não tem esposa vive sem alegria, sem bênção e sem bondade. Outro ensino dizia, aquele que não se engaja em procriação é como se derramasse sangue. Derramar sangue. Pense no peso dessa acusação. Aos 20 anos, um jovem judeu deveria estar casado. Se você chegasse aos 25 sem esposa, os anciãos da sinagoga começariam a fazer perguntas. Havia algo errado com você? Sua família era pobre demais para pagar o dote? Você tinha algum defeito oculto? E aos 30 anos solteiro, você era praticamente invisível socialmente. Uma anomalia. Um problema sem solução aparente. E Jesus tinha 30 anos quando começou o seu ministério público. 30. Solteiro. E ninguém nos evangelhos parece questionar isso diretamente. Por quê?
porque o contexto cultural tornava impossível que isso passasse despercebido. Se Jesus fosse casado, os evangelhos não precisariam mencionar, seria o padrão, o esperado. Mas se ele não fosse casado, isso seria tão chocante, tão contra todas as normas, que o silêncio só pode significar uma coisa: as pessoas que o conheciam entendiam por quê. E aqui está o que torna isso ainda mais intrigante. Jesus não era um essênio. Os essênios eram uma seita judaica que vivia em comunidades isoladas, como a famosa Qumran, perto do Mar Morto, onde os manuscritos do Mar Morto foram descobertos. Eles praticavam celibato, rejeitavam o casamento como parte de sua devoção radical. Viviam separados da sociedade, esperando o fim dos tempos. Jesus poderia ter sido um deles. Isso explicaria tudo. Mas ele não era. Jesus vivia em cidades, ia a festas, incluindo casamentos, como vimos em Caná. Comia com publicanos e pecadores. Tocava leprosos. Conversava com mulheres em público, algo escandaloso para a época. Ele não se isolava. Não fugia do mundo, mergulhava nele. E ainda assim não casou. Não porque rejeitava o casamento. Ele claramente o honrava, defendia sua santidade, ensinava sobre divórcio com seriedade. Mas porque sua missão exigia algo diferente, algo que transcendia as normas culturais. Algo que os profetas do Antigo Testamento ocasionalmente demonstravam quando Deus os chamava para viver de formas radicais, simbólicas. Jeremias, por exemplo, recebeu ordem divina explícita de não casar, como sinal profético do julgamento que viria sobre Judá. Jesus estava fazendo algo semelhante, mas não como sinal de julgamento, como sinal de algo novo chegando. Um reino onde as categorias antigas, casado, solteiro, judeu, gentio, escravo, livre, seriam redefinidas. E aqui está a parte que a maioria das pessoas não percebe. Nos evangelhos, Jesus fala sobre casamento de uma forma que revela sua própria identidade. Ele se chama de noivo, repetidamente. Quando questionado sobre por que seus discípulos não jejuam como os de João Batista, Jesus responde: podem os convidados do casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Noivo. Ele está usando linguagem nupcial, mas não sobre um casamento terreno, sobre algo infinitamente maior. Ele é o noivo celestial. E sua noiva não é uma mulher individual, é um povo. Israel primeiro e depois a igreja. Casar com uma mulher teria limitado o simbolismo, teria tornado literal o que deveria ser transcendente. Jesus não casou porque já tinha uma noiva, e ela éramos nós. Por que Jesus não casou? A resposta teológica. Agora chegamos à pergunta real. Não se Jesus era casado. Já vimos que não há evidência disso. Mas por quê? Por que ele escolheu viver de forma tão radicalmente diferente de todos os outros homens judeus de sua época? E a resposta está na natureza de sua missão. Jesus não veio apenas ensinar, não veio apenas curar, não veio apenas ser um bom exemplo. Ele veio morrer. E ele sabia disso desde o início. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Essa era a missão. 3 anos de ministério público, culminando em uma cruz. 3 décadas de preparação silenciosa, seguidas por uma demonstração explosiva de quem Deus realmente é, terminando em sacrifício voluntário. E casar, ter esposa, ter filhos, construir uma família, teria complicado isso de formas impossíveis. Imagine por um momento que Jesus fosse casado, que tivesse uma esposa em Nazaré, esperando por ele enquanto ele viajava pela Galiléia pregando. Que tivesse filhos pequenos correndo pela casa de carpinteiro. E então, aos 33 anos, ele deliberadamente caminha para Jerusalém sabendo que será crucificado. O que isso faria com essa família? Uma esposa viúva aos 20 e poucos anos. Filhos órfãos. Uma família destruída não por acidente, mas por escolha. Porque Jesus escolheu a cruz, escolheu o sacrifício, escolheu morrer. Isso não seria apenas tragédia, seria negligência, seria abandono, seria contradizer tudo o que ele ensinou sobre responsabilidade, sobre amor, sobre cuidar dos seus. Mas havia algo mais profundo em jogo.
Paulo, escrevendo décadas depois em 1 Coríntios 7, explica algo crucial sobre celibato. O homem solteiro se preocupa com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Mas o homem casado se preocupa com as coisas do mundo, em como agradar à esposa, e está dividido. Dividido. Não é crítica ao casamento. Paulo deixa claro que casamento é bom, honroso, dado por Deus. Mas é reconhecimento de uma realidade simples. Casamento exige atenção, exige tempo, exige energia emocional, física, espiritual. Que a missão de Jesus exigia tudo. Absolutamente tudo. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Viajava constantemente. Era perseguido por autoridades religiosas. Enfrentava multidões que queriam coroá-lo rei à força. Passava noites inteiras em oração. Jejuava por 40 dias no deserto. Expulsava demônios, confrontava poderes políticos e religiosos. Não havia espaço para a vida doméstica normal naquela missão. Mas há ainda outra camada, teológica, simbólica, que a maioria das pessoas nunca considera. Jesus estava inaugurando uma nova aliança. E alianças, na linguagem bíblica, são sempre descritas em termos nupciais. Deus é o noivo, Israel é a noiva. Quando Israel se desvia, os profetas chamam isso de adultério espiritual. Quando Deus restaura Israel, é descrito como renovação de votos matrimoniais. E Jesus estava trazendo essa metáfora à realidade final. Ele é o noivo celestial. E sua noiva não é uma pessoa, é um povo. Primeiro Israel, depois a igreja. Todos aqueles que o seguem de todas as nações, tribos e línguas. João Batista entendeu isso. Quando seus discípulos reclamaram que Jesus estava batizando mais pessoas, João respondeu: "O noivo é quem tem a noiva. O amigo do noivo alegra-se muito ao ouvir a voz do noivo. Essa alegria, que é a minha, está agora completa. Jesus é o noivo." E casar com uma mulher individual teria obscurecido esse simbolismo fundamental. Teria limitado o universal ao particular. E no final, na cruz, esse simbolismo atingiu seu clímax. Paulo escreve em Efésios que o relacionamento entre Cristo e a igreja é como casamento, mas transcendente. Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Não parcialmente, não com reservas, totalmente. Essa é linguagem nupcial. É amor de aliança, é compromisso até a morte, e além dela. Jesus não casou porque já estava comprometido. Com você, comigo, com toda a humanidade que ele veio salvar. E esse compromisso exigia celibato, exigia foco absoluto, exigia que nada, nem mesmo o bom e santo instituto do casamento, dividisse sua atenção ou diluísse seu propósito. Ele viveu radicalmente porque sua missão era radical. E aquele celibato não era rejeição da sexualidade ou do corpo, era consagração. Era dizer: tudo em mim, cada momento, cada respiração, cada gota de sangue, pertence à missão de redenção. E por 3 anos, ele viveu isso perfeitamente, até o fim, o que isso revela sobre quem Jesus era. O silêncio sobre o casamento de Jesus não é mistério, é revelação. Porque quando você entende por que ele não casou, você entende quem ele realmente era e o que ele veio fazer. Jesus não era apenas mais um rabino, não era apenas mais um profeta, não era apenas um reformador social ou líder revolucionário. Ele era, e isso é fundamental, Deus encarnado vivendo uma missão que transcendia todas as categorias humanas normais. Pense nisso. Durante 30 anos, ele viveu escondido. Trabalhou como carpinteiro, obedeceu a José e Maria, participou de sinagogas, foi circuncidado ao 8º dia, celebrou Páscoa, seguiu a lei. Em tudo ele parecia humano, apenas humano. Mas havia algo diferente, algo que mesmo aqueles que cresceram com ele eventualmente perceberam. Seus próprios irmãos não acreditavam nele no início. João nos conta isso. Mas depois da ressurreição, Tiago, seu irmão, se tornou líder da igreja em Jerusalém. Morreu mártir defendendo que Jesus era o Messias. O que muda um irmão cético em mártir convicto? Ver algo que não pode ser negado. E o celibato de Jesus era parte desse algo. Era sinal de que ele não pertencia completamente a este mundo.
Não no sentido de ser alienado ou distante, ele amava pessoas, ia a festas, chorava, ria, se cansava, mas no sentido de que sua lealdade primária era outra realidade. Há um reino que estava invadindo este mundo, mas que não se originava dele. Meu reino não é deste mundo, ele disse a Pilatos. E seu celibato era a expressão disso. Era viver agora como as pessoas viverão na era vindoura, porque Jesus ensinou algo surpreendente sobre o estado final da humanidade redimida. Quando os saduceus tentaram pegá-lo em uma armadilha teológica sobre casamento na ressurreição, Jesus respondeu: na ressurreição, as pessoas não se casarão nem serão dadas em casamento. Serão como os anjos no céu, como os anjos. Não porque sexualidade seja má, não porque relacionamentos sejam sem importância, mas porque na presença plena de Deus, em corpos ressurretos, em alegria completa, a função procriadora e social do casamento será transcendida por algo maior. União perfeita com Deus, comunhão completa com toda a humanidade redimida, amor sem barreiras, sem ciúme, sem possessividade. E Jesus estava vivendo agora, como se aquele futuro já tivesse chegado. Isso é profundamente radical e explica muitas outras coisas sobre ele. Explica por que ele não teve propriedade. As raposas têm tocas e as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Explica por que ele chamou discípulos para deixar redes de pesca, coletorias de impostos, até famílias. Quem ama pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim. Explica por que ele viveu com urgência constante. 3 anos. Apenas 3 anos de ministério público. Porque ele sabia que o tempo era curto e a missão era tudo. E explica por que, quando ofereceram a ele escape da cruz, quando Pedro tentou impedi-lo de ir a Jerusalém, quando no Getsêmani ele poderia ter fugido, Jesus escolheu o sofrimento. Porque aquele era o preço da redenção. E ele tinha vindo para pagar. Um homem casado teria 1000 razões para viver. Esposa esperando, filhos precisando de pai, futuro familiar a construir. Mas Jesus tinha apenas uma razão: salvar. E essa razão consumiu tudo o mais. O celibato de Jesus, portanto, não era sobre supressão ou negação. Era sobre foco. Era sobre amor tão vasto que não podia ser contido em uma só pessoa. Era sobre compromisso tão profundo que exigia tudo. E aqui está o que isso revela. Deus não é distante, não é frio, não é indiferente. O Deus que se revela em Jesus é o Deus que escolhe solidão para estar disponível a todos, que renuncia a prazer legítimo para oferecer salvação universal, que abraça sofrimento para acabar com sofrimento eterno. Esse é o Deus que Jesus revelou, não o Deus dos filósofos, impassível, imutável, intocável, mas o Deus que sente, que chora, que se cansa, que escolhe celibato, não porque despreza a sexualidade, mas porque ama a humanidade inteira demais para limitar seu compromisso a uma só pessoa. 2000 anos depois, esse celibato ainda fala. Fala para aqueles que são solteiros e se sentem incompletos. Você não está quebrado. Jesus viveu plenamente sem casar. Fala para aqueles que são casados e lutam. Casamento é bom, santo, dado por Deus, mas não é o fim último. Cristo é. E fala para todos nós: você é amado com amor nupcial pelo próprio Deus. Jesus é seu noivo, e ele já pagou o dote com seu próprio sangue. Isso é o que o silêncio sobre casamento revela. Não conspiração, não segredo, mas amor. Amor tão grande que não podia ser dividido. Então, da próxima vez que alguém perguntar por que Jesus não era casado, ou sugerir teorias sobre esposa oculta e linhagens secretas, você pode sorrir gentilmente e dizer a verdade. Jesus não casou porque já estava comprometido com uma missão, com um povo, com você. Ele viveu radicalmente para que você pudesse viver plenamente. Renunciou ao casamento terreno para oferecer união celestial. Escolheu solidão temporária para acabar com solidão eterna. E na cruz, quando tudo foi consumado, ele selou a nova aliança. Não com anel de ouro, mas com sangue derramado. Esse é o casamento que importa.
Esse é o amor que transforma. E esse é o Jesus que 2000 anos de arqueologia, história e teologia confirmam. Não o Jesus domesticado das teorias populares, mas o Jesus radical dos evangelhos. Totalmente humano, totalmente divino e totalmente comprometido com você. Se essa história mudou algo em você, se agora você vê Jesus de uma forma mais profunda, deixa nos comentários o que mais tocou. E me diz, que outro mistério sobre Cristo você gostaria que a gente explorasse juntos? Porque isso aqui não é só um canal, é uma jornada, e você faz parte dela. Se inscreve, ativa o sininho e compartilha isso com alguém que precisa ouvir. Porque verdades como essa não foram feitas para ficar guardadas, foram feitas para libertar. Não queremos te convencer, queremos te revelar o que poucos tiveram coragem de perguntar.